Alô, pessoal! A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Aqui é o pastor Luiz Carlos. Fazendo essa live, deixar uma palavra rápida. Vem no coração de Deus para os nossos corações. Que está lá escrito em Zacarias capítulo 13. Zacarias 13. Antes, eu tenho um canal de YouTube. Tem um canal Palavra Profética Pastor Luiz Carlos. Se inscreve lá. Dê o seu like, dê o seu comentário. Que tudo seja para a glória e para a honra do nome de Jesus. Se inscreve para a glória de Deus. Vamos lá, rápido. Zacarias capítulo 13, no versículo 6, diz assim: E se alguém lhe perguntar, que feridas são essas entre tuas mãos? Ele responderá, fui ferido na casa dos meus amigos. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas em tuas mãos? E ele responderá, fui ferido na casa dos meus amigos. Sabe, tem feridas tão profundas que tem pessoas que se levam essa ferida profunda meses, às vezes anos. E se quando há uma ferida no coração tão forte, é difícil esquecer. Essas pessoas, quando falam o nome de alguma pessoa, se lembra logo que foi feito com ela, ou foi feito com ele. Isso é mal porque traz amargura, isso traz a falta de perdão, traz problemas sérios. Porque muitas vezes a ferida, a pessoa que nos fere, ela vem, muitas vezes está no nosso lado, ou está debaixo do nosso teto, ou está diante da nossa família, está no meio da nossa família. A ferida vem naquele que nós mais confiamos. A ferida vem quando nós compartilhamos nossos segredos, nossas intimidades. E somos surpreendidos quando aquele que nós confiamos nos trai, fala aquilo que foi confiado para outras pessoas. Zacarias diz, eu fui ferido na casa dos meus amigos. E muitas dessas feridas vêm aquele que você chamava de amigo. Muitas dessas feridas, dessas mágoas, vem daquele que você confiou uma amizade tão grande e foi ferido tão grande, que traz uma raiz tão grande que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa raiz de amargura, essa raiz de ódio, de lembranças, porque toda ferida traz de lembranças. E passa tempo, as lembranças não ficam na mente porque não foi perdoado. Eu lembro de José, quando José estava no seio da sua família, por inveja dos seus irmãos, os próprios irmãos de um mesmo pai, próprios irmãos queriam matá-lo e resolveram vendê-lo, tirar do seio do seu lado do seu pai, tirar do seio da família, vendê-lo como escravo. Pode imaginar José olhando os seus irmãos fazendo isso com ele. Posso imaginar José sendo vendido como escravo, indo para o Egito. E no Egito, ele trabalhando como escravo, e as lembranças dele, de que os seus irmãos fizeram com ele. E passando o tempo, aquela lembrança que fica na mente de José, onde seus irmãos venderam, o traíram, o machucaram, tiraram ele do seio do seu pai, enganaram o seu pai, dizendo que ele foi morto. E o tempo passa,
E você conhece a vida de José, que ele é exaltado, sendo governador do Egito. Ele revela o sonho de Faraó. Agora José está sendo exaltado por Deus. Agora José é governador do Egito. Agora aquelas lembranças de seus irmãos vai estar diante dele. Quando Deus dá 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E quando dá 7 anos, quando vem a fome, quem vem diante de José? José agora é governador do Egito. Quem procura o Egito para comprar mantimentos, para comprar o trigo? Quem vem diante de Deus? Os irmãos de José. E quando foi noticiado que o José tem homens aí que querem comprar, e quando José vê, José se lembra, olha para os seus irmãos e vê a lembrança que os seus irmãos fizeram com ele. Como se os irmãos queriam matá-lo, coloca ele em um poço, queriam tirar a vida, depois mudam e vendem ele como escravo, tira ele da sua família. Agora José é exaltado, está sendo agora a sua maior prova na sua vida. A sua maior prova de aquelas lembranças todas que vem na sua mente, tendo todo o poder na mãos. José agora tem todo o poder, podia matar os seus irmãos, podia ferir os seus irmãos, podia acabar com a vida dos seus irmãos. E aquela lembrança mexe com a mente dele. E toda lembrança, se não ser perdoada, ela vai criando uma raiz. E vem a amargura, e vem o ódio. Agora José está diante de seus irmãos. O que faz? Aí vem o inimigo das nossas almas, traz a lembrança ruim, porque é tudo ruim. Toda lembrança ruim que machuca, que dói, que fere. O inimigo traz para que você peque, que você retribua aquilo que foi feito com você. Agora José está diante dos seus irmãos e posso crer que o inimigo estava fazendo ele se lembrar o que os irmãos fizeram com ele. E que ele retribuísse aquilo que os irmãos fizessem com ele. José agora exaltado tem a sua maior prova na sua vida. A maior prova de ser vendido como escravo, a maior prova de ser preso injustamente. Porque ele podia matar seus irmãos, podia se vingar com seus irmãos. Mas uma lição que José dá é quando ele se revela para os seus irmãos. Quando ele chora para os seus irmãos e diz, olha, eis aqui, a quem vocês venderam como escravo. E seus irmãos vendo aquela cena, o irmão que eles venderam, o irmão que eles feriram, agora está ali como governador do Egito. Você sabe, a ferida é tão muitas vezes, é que está do nosso lado, no nosso trabalho, na nossa casa, no meio da família, dentro da igreja. Porque aquele que nós confiamos, aquele que nós contamos, muitas vezes segredos nossos, que só Jesus sabe, só Cristo sabe. E aquela pessoa te trai, aquela pessoa te machuca. E tem pessoas que levam essa lembrança 2, 3, 4, 5, 6, 1 ano, 2 anos. E não perdoa. Porque foi ferido. Como Zacarias 13, 6 diz, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eu fui ferido diante da minha família. Eu fui ferido no seio da minha família. Tem mulheres que são feridas pelo seu marido com traição e leva aquela lembrança anos e anos, faz mal a ela mesma, faz mal à sua saúde, faz mal à tua alma, porque vai criando uma raiz. Ela fica uma pessoa amargurada, porque a lembrança entra na sua mente por falta de perdão. Você sabe, perdoar não é fácil, que se fosse fácil, todos perdoariam falsamente. Perdoar não é fácil. Davi deu o maior exemplo de perdão. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi perseguido por Saul tanto que Saul perseguiu para matá-lo.
Saul chamou os seus soldados para saber aonde estava Davi para acabar com a vida dele. É interessante no capítulo 1, no 2 Samuel, quando o mensageiro diz para Davi, Davi, Saul morreu e Jonatas, mas também morreu Saul. Davi podia se alegrar, Davi podia se lembrar tantas lembranças de perseguição, que teve que fugir para não ser morto, que teve desviado uma lança que Saul lançou contra ele, tentando matá-lo. Davi podia se alegrar, agora acabou, eu não preciso mais ficar fugindo. Mas a Bíblia vai dizer que Davi rasga as suas vestes e chora não só por Jonatas, mas Davi também chora por Saul. É interessante que ele foi perseguido, quase morto por Saul. Davi agora vai chorar. O choro de Davi por Saul é a forma que Davi sempre perdoou a Saul. Que Davi nunca odiou a Saul. Então não deixe as suas lembranças transformar-se em ódio. Não deixe as suas lembranças transformar em rancor com aquela pessoa. Porque vai fazer mal a si mesmo. Ainda que você foi ferido, não na casa dos seus amigos, mas dentro da sua família. Ou seu marido, a sua esposa te feriu, te machucou. E aquela lembrança está tão grande que você cultua a Deus, mas não se esquece. Que você adora a Deus, mas não se esquece. Sempre se lembra daquela falta de perdão. Então o perdão te traz amargura na alma, te traz a lembrança que te faz ser uma pessoa, muitas vezes, muda totalmente com seus amigos. Falei, perdoar não é fácil. Jesus disse, quando ensinou os discípulos a orar, ele disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso cada dia nos dás hoje, mas ele completa, perdoai as nossas dívidas. Jesus disse, Pai, perdoa as nossas dívidas, mas também como nós perdoamos nossos devedores. Deus tinha todos os motivos para nos odiar. Deus tinha todos os motivos para nos castigar por causa dos nossos pecados. Mas Deus deu a maior prova aqui do perdão, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Quando Jesus vai, Pai, perdoa nossas dívidas, mas também perdoa nossos devedores. Então não adianta você pedir a Deus perdão se você não perdoa o teu próximo. A lembrança te fazendo corroendo. A lembrança ruim que você tanto alimenta com ódio, porque toda lembrança ela é alimentada com ódio, com rancor. Porque quando a pessoa se lembra e vem brotar o ódio nela, se a pessoa morrer, ela vai se alegrar em vez de chorar. Davi, ele não se alegrou na morte de Saul. Davi chorou pela morte de Saul. José, com o choro de seus irmãos, ele estava dizendo, eu perdoo vocês. Porque se José não perdoasse, Deus não ia se alegrar da atitude de José. Então a ferida talvez foi na tua família. Alguém da tua família te feriu. O marido, a esposa te feriu. Ou o irmão te feriu. Fazendo aquilo que há 10, 1, 2, 3, 4, 5 anos você se lembra. E você não consegue perdoar o teu irmão. Você não consegue se aproximar do seu parente porque você não perdoa. Você quer levar essa lembrança ruim que te faz mal, que te muda teu comportamento, ser uma pessoa rancorosa porque você não perdoa. Você rejeita aquela pessoa que te feriu porque você não consegue perdoar. E se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar. Porque Jesus é bem claro, se vós não perdoardes os homens as suas ofensas, muito menos vos Pai vos perdoará. Então, se você carrega essa lembrança e não consegue liberar o perdão,
Ah, não sabe o que me fez, não sabe o que me atingiu, que me feriu, eu sei. Mas Jesus também foi ferido. Jesus confiou em 12 discípulos. Mas tinha um que Jesus conhecia o seu caráter. Sabe quem é? Era Judas. Jesus conhecia o caráter de Judas. Porque o onisciente, onipresente que ele é, ele conhecia lá dentro. Ele conhecia quem era Judas. Mas Jesus jamais apontou o dedo para Judas. Jesus jamais apontou o dedo para Judas para acusar alguma coisa. Sabia que lá no Evangelho de João, João diz, não que se preocupava com os pobres, mas que era ladrão porque roubava da bolsa. Jesus sabia isso. Mas Judas traiu a Jesus por 30 moedas de prata. É duro. Jesus no Monte das Oliveiras com discípulos, e de repente vem Judas na frente do sacerdote para prender Jesus. E quando chega Jesus, dá um beijo a Jesus. Jesus podia chamar Judas seu traidor. Judas seu traidor, mas não. A Bíblia diz no capítulo 26 de Mateus, Jesus fala para Judas, amigo, traíste o filho do homem com um beijo? Interessante, né? Jesus nos dá uma lição e diz, amigo. Jesus não chama Judas de traidor. Jesus não chama Judas de enganador. Mas chama, mesmo sendo traído, ele chama de amigo. Quando ele chama de amigo, diz mesmo assim, em outras palavras, dizendo, eu te perdoo. Essa amargura, essas lembranças todas, pessoas que estão se levando há 2, 10 anos, eu não consigo me aproximar dele, eu não consigo me aproximar dela, eu sei que fez, mas isso está te fazendo mal. Tu foi ferido dentro da tua casa. Se você foi ferido dentro da tua casa, mesmo da tua parentela, essa amargura, esse ódio, essas lembranças ruins que você não perdoa, está te fazendo mal. E coisas que acontecem na tua vida, tu não tem nem conseguir explicar por que acontece, é por causa que você ainda não liberou o perdão. Tu não liberou o perdão. E se você não libera o perdão de todo o coração, nem no céu você pode entrar. Nem no céu você pode entrar. 1 João capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João, Senhor Pista, escreve assim, se permanecemos nele, temos que andar como ele andou. A Bíblia está dizendo para você ser igual a Jesus. Mas ser igual a Jesus em quê? Em perdão. Em perdoar. Porque quando ele chama Judas de amigo, ele está perdoando a traição de Judas. Judas não entendeu quando ele chamou ele de amigo. Amigo, traíste o filho do homem com um beijo? Judas não entendeu que mesmo assim Jesus estava o perdoando. Deita sua cabeça no travesseiro, e quando vem aquele nome daquela pessoa, tu se lembra aquilo que fez. Aí aquela amargura cresce, aquela raiz que tu não arrancou, cresce, vai crescendo e te fazendo mal. Tem pessoas que estão doentes, que nem o médico explica que doença é essa. E muita doença é a falta de perdão que te faz mal. Então, que você foi ferido dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Você foi ferido dentro do seu trabalho, libera o perdão. Aquela pessoa que você confiou no teu trabalho te traiu, te machucou, libera o perdão. Perdoa. Porque Jesus é bem claro, se vós não perdoardes homens suas ofensas, muito menos o Pai vos perdoará. Perdoa. Não deixa isso crescer no teu coração, mas arranca, liberando perdão. Eu te perdoo. Não deixa essa lembrança te machucar, te corroer, mudar você por dentro, mas perdoa. Porque Jesus está chamando você para ser igual a Ele. Pedro diz, Senhor, não vou te negar. Pedro vai me negar. Aí Pedro nega Jesus 3 vezes, olha para ele. Pedro vai chorar. Mas quando Jesus chama Pedro,
Jesus não lembra ele quando foi o negou. Mas Jesus, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Ah, tem pessoas que eu não chego nem perto, eu atravesso da calçada. Se eu vou numa festa que aquela pessoa vai, eu saio, não sai. Fica! Fica e libera o perdão que te faz mal. Libera o perdão porque está te fazendo mal à tua alma. Essa amargura, esse ódio. Mas eu fui ferido. No meu trabalho eu fui ferido, eu fui enganado, eu fui enganada, eu fui machucada, eu fui usada. Eu sei. Mas libera o perdão. Perdoa. Você não sabe que eu passei na minha vida, eu sei. Jesus também sabe que ele passou e que você passa. Mas libera o perdão. Eu fui ferido na minha igreja. Fui machucado na minha igreja. Eu fui machucado pelo meu pai. O meu pai nunca foi pai para mim. Meu pai me machucou. Eu levo essas lembranças a tempos. Meu pai me machucou. E essa amargura, essa lembrança que meu pai nunca foi pai para mim. Nunca foi pai para mim, me traz a lembrança há tempos. Eu fico me lembrando isso. É difícil perdoar, mas perdoa, porque faz mal a você mesmo. Porque está te corroendo por dentro. Tu não consegue amar a ninguém. Enquanto não tiver essa mágoa dentro do teu coração. Você sabe, um dia todos nós morreremos. Um dia todos nós vamos morrer. E vamos chegar diante de Deus. E Deus está sentado no teu trono e você lá andando, tem direção a Deus. Aí tu vai ver uma pessoa na frente de Deus. Mas quem é? É aquele que você não perdoou. Quem te impediu até hoje chegar na presença de Deus. Aquela pessoa que você tinha aquela lembrança que te feriu, te machucou. Você não liberou perdão, mas guardou esse rancor, essa amargura toda. Mas agora está lá, te impedindo de chegar até Deus. Assim como Jesus te perdoou, perdoa. Ele dá o maior exemplo em Lucas. Ele na cruz do Calvário. Tinha todos um motivo. Aquele povo todo. Estavam lá os fariseus, os sacerdotes. Tudo rindo, se alegrando com a morte dele. Desça da cruz. E Jesus chega e diz, olha, Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Na cruz, açoitado, com uma coroa de espinho, com pregos na mão, e Jesus dizendo, Pai, perdoa-os. Ele não sabe o que está fazendo. Tu não sabe o que meu pai fez, o que a minha mãe fez. Minha mãe me abandonou, me largou. Me largou pro A, pro B, por causa de um homem. Me perdoa. Perdoa e está te fazendo mal. Está te corroendo por dentro. Perdoa. Libera o perdão. A ferida pode estar em qualquer lugar. Mas não leva com você. Não leva para a cama com você. Não leva para jantar, para almoçar com você, não. Mas, se liberta-te disso. Se liberta-te disso. Porque Jesus hoje quer transformar a tua vida. Mas para isso, Ele precisa que você perdoa. De todo o coração. Ele precisa que você libere o perdão. Mas o meu filho me magoou. Perdoa. A minha sobrinha me entristeceu, fui ferido. Perdoa. A minha cunhada me feriu. Perdoa.
Meu irmão da igreja me feriu, meu pastor me feriu. Perdoa. Libera esse perdão, tira ele lá de dentro e tira essa raiz que está te fazendo mal, que toma toda a tua alma, todo o teu coração. Perdoa. Libera o perdão. Porque Deus conhece você. Ele sabe que isso está te fazendo muito mal. José, quando viu seus irmãos, chorou. É o choro do perdão. Eu perdoo vocês. Davi chorou. Perdão. Então você foi ferido, machucado. Pode ser na sua casa, na sua parentela, na sua igreja. Alguém te feriu, te machucou. Libera o perdão. Libera o perdão. Aí que você chegar diante de Deus, não vai estar ninguém na frente de Deus te impedindo de chegar. Mas o caminho vai estar livre para você. E Jesus vai dizer: vinde, meu Pai. Vinde, bendito do meu Pai. Entrai. Entrai. Por aqui que está preservado dentro da fundação do mundo. Então, minhas amadas, fica essa palavra na tauba do vosso coração. Que Deus nos fale ainda mais. Que o Senhor vos abençoe. A Kelly, Cristina, saudade. A Martinha Eugênio, o Jaime, o Felipe Eduardo. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor seja a sua vida. Tem um canal de YouTube, canal Palavra Profética, Pastor Luiz Carlos. Se inscreva lá. E que Deus tenha misericórdia de nós. Comente aí. Eu quero ler seus comentários. Perdão. Uma palavra tão pequena, mas tão forte. Tão forte. Não deixa a ferida crescer e causar mal a você mesmo. Porque a ferida, ela começa pequenininha. Depois ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco está todo o teu corpo machucado. Todo o teu corpo ferido. Você doente. Então estanca, acaba com isso mesmo por todas. Perdoar não é fácil. Então vem do teu coração. Para que o inimigo da tua alma não prevaleça contra você. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Fui. A paz do Senhor.